Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, o Centro Espírita Antônio de Pádua e vários companheiros de outros lugares que aqui estão conosco nesse momento para que possamos juntos compartilhar dos ensinamentos e das reflexões que o companheiro Marcel Mariano irá nos trazer. Marcel Mariano é baiano, natural de Juazeiro, é trabalhador da FEEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, e do Centro Espírita Caminho da Redenção, voluntário do movimento Você e a Paz. E é com grande satisfação que recebemos Marcel Mariano mais uma vez para nos trazer uma reflexão da noite. E na noite de hoje, ele irá nos falar sobre a atualidade do pensamento espírita. E para que nós não percamos muito tempo, Janaína irá fazer a leitura inicial e a prece, e logo em seguida eu passo a palavra para Marcel Mariano. Certo, querido amigo? Janaína, é você. Boa noite a todos. Tereza, um monte de gente tá congelada para mim. Eu não sei se a minha internet tá ruim, mas eu vou fazer a leitura. Depois que você fizer a leitura e a prece, aí você sai e entra novamente, que talvez melhore, Jana. Que aqui para mim tá tudo bem, tá bom? Então tá bom, ok. A leitura que eu escolhi é do livro Fonte Viva, cuja número da leitura é o número 25, Nos Dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Está em Paulo, carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a esterilização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Então, após essa leitura maravilhosa, né, que nos chega pelas mãos de Chico Xavier, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais esse encontro virtual, sobre as bênçãos da espiritualidade amiga, pedindo a eles que nos amparem, nos fortaleça nesse momento, durante a semana,
e ao nosso palestrante da noite, que com certeza nos trará conhecimento, alento, e que nós possamos, como diz a leitura, com amor, com a presença de Jesus em nosso dia a dia, nos fortalecer e dar o melhor a cada dia na nossa existência. Obrigado, Jesus, por tudo e fica conosco por mais esse momento. Que assim seja. Que assim seja. Marcel Mariano, é com você, querido. Meus amigos, minhas amigas, internautas que nos acompanham por esta plataforma digital, Google Meet, na exposição e nas reflexões da noite do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, localizado na cidade do Espírito Santo, que é São Mateus. Já estivemos nesta cidade presencialmente em outras ocasiões, há alguns anos, ora por impositivo, ainda dos ecos derradeiros da pandemia, nos valendo da ferramenta digital para comungar instantes de reflexão com os irmãos. A todos, formulamos votos de paz no encerramento do domingo e início da nova semana de trabalho. A proposta para a noite de hoje, dentro do tempo que nos está proposto até as 20h30, é uma reflexão acerca do tema atualidade do pensamento espírita, o que de imediato nos remete a examinar um livro homônimo de publicação de nossa casa, aqui em Salvador, Livraria Espírita Alvorada Leal, que é a editora do Centro Espírita Caminho da Redenção. A Atualidade do Pensamento Espírita é uma obra de 2003, que a partir do ano que vem estará completando 20 anos. E cabe ela, na sua integralidade, a dois participantes situados em planos distintos. Na Terra, cerca de 35 pessoas com mestrado, doutorado, PhD em diversas áreas do conhecimento se reuniram para formular questões à época, 1998, quando o livro começou a ser preparado para publicação em 2003, eis que essas pessoas se reuniram com o propósito de cada uma em sua área, economia, história, religião, sociologia, psicologia, cada um dentro de sua área, formular questões e perguntas de desafios que naquela época, 20 anos atrás, se apresentavam ainda insolúveis, indecifráveis dentro de cada cátedra. E economistas, juristas, pessoas de diversos matizes e de uma ampla gama de conhecimento, da pluralidade dos conhecimentos, formularam questões para as quais, à época, 20 anos atrás, não existiam respostas. E essas questões, em número de 220, foram submetidas ao coronel desencarnado da polícia, do Exército Brasileiro, Manuel Viana de Carvalho. Talvez para algumas pessoas, ainda não muito habituadas a lances biográficos, Manuel Viana de Carvalho nasceu na cidade de Icó, no Ceará, e preferiu seguir a carreira militar até atingir o posto de major, e quando já aposentado, atingiu a carreira seguinte, o posto seguinte, que é de coronel do Exército, não tendo chegado ao generalato. Viveu 65 anos de idade, foi exímio violonista, e até o final dos anos 20,
do século passado, 26, 27, ele foi considerado o maior polemista, o maior palestrante e orador do movimento espírita brasileiro. Como membro do Exército Brasileiro, ele percorreu diversas praças do país, estando em São Paulo, no Paraná, no Rio, esteve lotado no Ceará, esteve lotado em Alagoas e também em Sergipe, porque era comum o militar ficar circulando, porque ele chegou, o período dele envolveu a Primeira Guerra Mundial, do qual o Brasil não teve participação mais ativa. Somente na segunda, nosso país se envolveu através da FEB, Força Expedicionária Brasileira, em Monte Castelo e em outras regiões da Itália, onde se combateu o nazifascismo com intensa bravura. Então, ele percorreu diversas praças, ocupando postos de comando, já que era vinculado ao oficialato, e desde cedo ele fez profissão de fé espírita. E por isso, todos os lugares onde ele era lotado como tenente, capitão, como major, o primeiro hábito que ele tinha, quando ele chegava à cidade como comandante daquela guarnição do exército, depois de tomar conta de seus quifazeres, das suas atribuições militares junto aos comandados e à caserna, Viana de Carvalho tinha o hábito de saber se na cidade onde ele estava lotado tinha espíritas, se tinha um grupo espírita, se tinha uma casinha modesta, algum núcleo de estudo. Se houvesse à noite, inopinadamente ele conseguia o endereço com amigos e comparecia como anônimo para estudar, para compartilhar. Quando davam-lhe a palavra, aquele verbo flamívobo, aquele verbo arrebatador, levava todos às esferas mais altas, pela capacidade dele de profunda síntese. Então, quando na cidade onde ele estava lotado não tinha grupo espírita, o que é que Viana de Carvalho fazia? Conhecido na época entre os amigos como Vianinha. Ele fundava. Então, onde ele esteve lotado pelo Exército Brasileiro, que não tinha grupo espírita, ele fundava com idealistas locais. Só que isso, assim que existia a fundação do grupo espírita, isso incomodava, na época, as lideranças católicas. E era muito comum que o bispo, arcebispo local, ao perceber que aquele homem estava atraindo pessoas da igreja para estudar o espiritismo, ia ao comando maior ou ao superior hierárquico de Viana de Carvalho, conforme o posto. Ele era um tenente e ao capitão, ele era capitão e ao major, e assim sucessivamente até o general, solicitando que transferisse Viana de Carvalho para outra cidade, porque ele estava incomodando o clero. Sem querer, a Igreja Católica nos prestou um grande contributo, porque quanto mais modificou o endereço de Viana de Carvalho, mais centros espíritas ele fundou. Então, a gente deve esse tributo à Igreja Católica, que cada cidade que ele ia, desagradando o anterior, ele fundava um novo grupo e daquela era removido novamente para a cidade seguinte. Então, ele fundou várias casas espíritas em São Paulo, no Paraná, no Rio, no Ceará, no interior de outros estados, onde ele esteve lotado, sempre servindo ao exército com brio e ao movimento espírita com denodo e profunda paixão pelos escritos kardecianos. Então, esse homem notável acabou no final da existência, na reserva, e foi para Sergipe, para Aracaju, onde estava lotado já com a patente de major. Entretanto, ele foi vítima do beriberi, uma enfermidade muito cruel, para o qual Aracaju, da época, não tinha hospital especializado. Então, ele foi colocado no navio, já bastante adoentado e febril, e trazido até Salvador, viagem que é curta, porque hoje a gente alcança Aracaju, saindo de Salvador pela linha verde, por terra, por de carro, em 3 horas aproximadamente, estamos em Aracaju. Então, naquela época, o recurso, que não existia a linha verde, a chamada Estrada do Coco, ele veio de navio. E quando chegou o navio de frente à praia de Amaralina, muito decantada pelos poemas de Vinícius de Moraes, eis que ele desencarna
ali, a bordo do vapor Íris, sem poder ter atendimento no único hospital aqui da região, à época, norte e nordeste, que atendia o beriberi. Então ele desencarna e é sepultado, salvo engano de memória, aqui em Salvador. Ele foi sepultado ou depois foi trasladado seus restos mortais para o Icó, a terra natal dele, no Ceará. O maior biógrafo de Viana de Carvalho é o atual presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Luciano Klein, filho, um grande amigo, irmão, que tenho há 22 anos, e que recentemente lançou uma biografia sobre Bezerra de Menezes, que demorou 30 anos para ficar pronta. A biografia só é poucas páginas, 1.298 páginas. Então, ele levou 30 anos pesquisando. E o prefácio do livro é feito por Viana de Carvalho via Divaldo Pereira Franco. Então, é Viana prefaciando a obra de Luciano Klein, que homenageia Bezerra de Menezes. E a mais completa biografia sobre Bezerra de Menezes que se tem. Não é uma, é a biografia. Porque demorou 3 décadas, das quais eu acompanhei 2/3 dela. Eu acompanhei 20 anos de pesquisa, trocando ideias com o Luciano Klein. Esse homem, portanto, enquanto esteve na matéria, me refiro a Viana de Carvalho, ele era um grande polemista, um homem inspiradíssimo, e pena que não temos nenhuma palestra dele gravada, porque na época não existiam os gravadores. Então existem resenhas, existem excertos, taquigrafados por pessoas que o Luciano Klein descobriu de algumas palestras que ele proferiu pelo Brasil afora, inclusive esclarecendo alguns sacerdotes que, fanatizados, tentavam obstaculizar, criar determinadas dificuldades, levantar falsos testemunhos sobre postulados espíritas, e que Viana de Carvalho prontamente rebatia com sua verve, com o seu verbo sempre nobre e digno, não atacando pessoas. Viana de Carvalho discutia pontos de vista, discutia princípios doutrinários e não pessoas. Somente criaturas que são pigmeias, criaturas pequenas, discutem pessoas. Pessoas nobres e dignas discutem ideias, não o idealista, que as defende ou que as rebate. Portanto, durante o tempo que ele esteve na Terra, ele foi assessorado por uma pleiade de espíritos muito nobres, que do além inspiravam o nobre tribuno de Icó. Por volta de 1926, 27, com a sua desencarnação, um desses tarefeiros que do além o assistia, reencarnou-se na cidade de Feira de Santana e passou a ter o nome de Divaldo Pereira Franco. Então, tivemos aí uma troca de lugares. Divaldo, que estava no além, inspirando Viana de Carvalho, veio para a terra e vestiu-se de carne. E Viana de Carvalho, que estava vestido de carne, despiu-se da matéria e foi para o além, inspirar Divaldo Franco até os dias de hoje. Pela sua mediunidade, transmitiu cerca de mais ou menos de 8 a 10 livros, entre os quais esse se destaca pelo inusitado da obra, que é o fato dele receber 220 perguntas à semelhança do Livro dos Espíritos, para responder sobre a atualidade do pensamento espírita. Quando o livro ainda ia ser publicado, esta obra, nós fizemos uma viagem pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro, para proferir várias palestras em cidades do Rio de Janeiro. E, na ocasião, fomos acolhidos por um companheiro chamado Geraldo Guimarães, marido de Ana Guimarães e pai de Anete Guimarães. Todos 3 excelentes expositores. Não sei qual dos 3 é melhor, pai, filho ou esposa. Como eu fui hóspede de Geraldo Guimarães à época, início do ano 2000, 2003, por aí, o livro ia sair. Eis que Geraldo Guimarães, que foi nos buscar no aeroporto, hospedou-nos na sua casa e nos
levou para visitar o projeto. E ele, dentro do carro, falava com entusiasmo juvenil sobre esse livro. E ele me contava: Mariano, vai sair um livro daqui a poucos dias que você precisa conhecer, mas é uma obra inédita. São 220 perguntas, onde doutores, PhDs, homens dotados de mestrado e mulheres também, fizeram 220 perguntas em áreas diversas do conhecimento a Viana de Carvalho. E ele, no além, as respondeu por psicografia. Sendo que musicista e também militar, quando as perguntas eram diárias, com as quais o Viana não havia lidado na Terra, ele se valeu de colegas no além, que conheciam a área, como juristas, médicos e outros, sociólogos, psicólogos, para responder aquelas questões que ele, então, transcrevia no seu jeito, trazendo-nos um enriquecimento extraordinário. E a proposta da atualidade do pensamento espírita, do livro e da temática da noite, é nós fazermos uma reflexão se, nos tempos presentes, nos tempos atuais, a doutrina espírita estaria desatualizada face ao progresso das ciências, das artes, do conhecimento de modo geral. Eu trago essa contundente questão que todos nós temos que refletir e maturar enquanto trabalhadores do movimento espírita, que é uma coisa, e doutrina espírita é outra coisa, enquanto movimento espírita, porque alguns anos atrás eu me vi numa situação que poderíamos denominar hoje de saia justa. Havia eu desembarcado numa cidade muito próspera, de um dos estados mais progressistas do interior do Brasil central, do centro-oeste brasileiro. Um vasto estado que estava se iniciando, e eu fui a segunda maior cidade depois da capital. Ali cheguei depois de 4 horas de carro e me instalei no hotel para no dia seguinte ministrar um seminário numa casa espírita que tinha um nome curioso, Allan Kardec. É o nome da casa espírita. Mas quando eu cheguei à porta da instituição, era um sábado à tarde, o seminário eram 2 módulos, sábado à tarde e domingo de manhã. Eu cheguei à porta da instituição por volta de 2 horas da tarde, para começar às 2h30, 14h30, o seminário. Fui recebido na porta do centro pelo próprio presidente, meu anfitrião. E antes que eu entrasse, ele me parou segurando delicadamente no meu ombro e disse assim: o seminário que o senhor vai ministrar aí, ele está baseado em quê? Como eu sou baiano, e conheço um pouco assim da astúcia humana, eu observei não a pergunta, mas o que estava por detrás da pergunta, a intenção. Não foi a pergunta. Observei e então eu preparei um bote para ele. Eu disse: olha, todo o meu seminário está baseado em Kardec. Aliás, é o nome da instituição. Todo baseado em Kardec, nos livros da codificação. Mas não sei se o senhor sabe, retrucou ele, o presidente, e mordeu os lábios. Não sei se o senhor sabe que Kardec está superado. Eu disse: não, ninguém me contou. Nossa, mas que novidade, eu estou aqui estarrecido na calçada. Ele está superado por quê ou por quem? Tem que ser ou alguma coisa ou alguém. Não, é que nasceu aí, está nascendo uma literatura aí em Minas Gerais, que um médium está recebendo, prefiro não trazer aqui o nome do médium nem do espírito, não temos interesse em identificar ninguém, e sim o fato em si. Tem um médium aí de Minas Gerais, está recebendo uns livros, e esses livros trazem um conhecimento avançadíssimo. E Kardec está ficando superado. Eu digo: mas o senhor poderia destacar em que ponto desses livros, desse médium, que eu conheço o médium, e tenho de presente dele, por coincidência, se o senhor não sabe, esse médium é meu amigo pessoal. E ele me deu 5 livros autografados por ele. Então eu gostaria de saber se o senhor leu esses 5. Não, eu li 2. Então eu estava diante de um leitor deficitário. Ele elege uma literatura que nem conhece toda, mas diz que parte dela já superou Kardec. Então ele já estava ali numa situação de areia movediça. Só faltava eu enterrar ele para ele morrer dentro da areia movediça de vez. Mas eu tinha misericórdia porque eu estava com Jesus naquela hora. Eu digo: eu tenho que salvar esse pobre coitado aqui da areia movediça. Vamos ver até onde vai a lógica dele.
O senhor pode destacar em que pontos Allan Kardec, vários, eu digo, meu amigo, vários é genérico. Eu adoro remédio de marca. O genérico estava iniciando. Eu adoro remédio de marca. O genérico não. Me pôs assim, Livro dos Médiuns, capítulo 8, item 10. Aí o senhor disse que ponto tá. Livro dos Espíritos, questão 540, está superada. Evangelho, capítulo 18, item 6, está superado. O senhor em pontos específicos. Agora, falar genericamente, eu fico com dificuldade. Não, mas eu esperava que o senhor trouxesse o seminário baseado nesse autor de Minas Gerais. Não, porque ele é muito recente. Alguns livros são polêmicos e eu não estou em seminário para fazer polêmica. Num seminário, eu não dou minha opinião pessoal. Num seminário, numa palestra, eu exponho a opinião da doutrina espírita. Eu sou um divulgador da causa espírita, atualmente com 41 anos de vivência. Na época, eu tinha 20 anos a menos. Então, eu tenho 20 e tantos anos já de militância no movimento. Eu não dou minha opinião, porque minha opinião não vale nada. O que vale numa palestra, num seminário, é a opinião da doutrina. É o que a doutrina acha disso ou acha daquilo. O que eu acho ou deixo de achar, isso é um problema meu. Porque minha opinião é uma andorinha sozinha. Ela não faz verão. A de Kardec, sim, que está alicerçada na pleiade de espíritos que, sob o comando do Espírito de Verdade, ditaram-lhe, à época, 1857 até 1869, a doutrina espírita. Então, eu trouxe um material baseado em Kardec, que é nossa segurança, nossa plataforma. Agora, quantas pessoas estão aí no salão? Ela disse, 150 pessoas estão aguardando o senhor. Eu disse, se o senhor não se agrada do seminário que eu trouxe, que o senhor ainda nem sabe, eu volto para o hotel. O senhor dá uma desculpa de que eu tive um mal súbito e fiquei no hotel, não posso vir. Faça o seguinte, se o senhor acha que eu devo dar o seminário baseado em Kardec, o senhor liga para 0800 71 30 20. Se o senhor acha que eu não devo ministrar o seminário baseado em Kardec, o senhor liga para 0800 71 30 21, porque aqui, ao final, você decide. Estava em época aquele programa da Rede Globo. Aí eu disse, aqui o senhor decide. Entro ou não entro? Ele me olhou assim, mas tem de 150. Não, perguntei quantas pessoas tem aí. O senhor não fuja pela tangente. Não me interessa saber se tem 150, 15 mil, 150 mil ou 1 milhão. Não me interessa número. Número para mim não significa nada. Eu quero saber se posso entrar ou não para ministrar o seminário. Porque o senhor é o presidente da casa. Se o senhor disser que não, eu volto. É sábado à tarde, eu vou assistir televisão. Fico aqui amanhã, depois vou embora. No domingo à tarde, volto para a capital, pego o voo e volto para Salvador. Mas eu não posso cancelar assim. O senhor pode. Não sei se o senhor deve. Ele é um homem maduro e eu tão novo. Mas diante de uma pessoa tão, de certa maneira, presunçosa, mas também ignorante, não tinha conhecimento da doutrina, quiçá de administração da casa espírita. Eu disse, e aí? Não, só pode entrar e ministrar. Então, muito obrigada, um grande abraço. Já era 2h15. Ficamos 15 minutos nesse diálogo. Entrei, montei o equipamento para PowerPoint e usei a palavra Allan Kardec 54 vezes no seminário. Ele deve ter tido, no mínimo, um infarto cardíaco com tanto Kardec no seminário. Ministrei, coloquei tudo. Mais tarde eu conversei com ele, o cuidado que se deve ter com literaturas novas. Porque Allan Kardec nos advertiu que é preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Aliás, o recado não é dele, é de Erasto, em O Livro dos Médiuns. Se no meio de 10 enunciados eu tenho 9 verdades e uma mentira, eu tenho que escoimar a mentira daquele conjunto. Eu fico com as 9 verdades e a mentira é retirada. Mas se ela insinuar-se entre as verdades e quiser vir tudo junto, é preferível que eu rejeite o pacote todo. Para não misturar o arroz ruim com o arroz bom, porque pode dar bolor, pode apodrecer o arroz que vou utilizar para fazer o alimento de meus irmãos mais tarde. Então, muito cuidado, porque o conhecimento espírita ainda está sendo construído.
Allan Kardec, em 1857, apenas fez uma plataforma, um alicerce, uma treliça do conhecimento espírita, fundamentando a doutrina em cima das leis divinas, que são imutáveis, que são eternas, que são perenes, não podendo ser modificadas nem por Deus. Eu já disse isso numa casa espírita, isso quase me custou a reencarnação, porque a pessoa na plateia queria me matar. Como é que você diz, durante o seminário, que nem Deus pode modificar as suas leis? Eu olhei assim para o cidadão e vi que ele só tinha 2 neurônios na cabeça, um queimado e o outro desativado. Aí eu disse, o queimado está queimado, não posso fazer mais nada, né? Mas o desativado pode ser que eu conserte ainda. Aí eu sentei com ele e disse, quantas emendas tem a Constituição Federal do Brasil? Hoje, 2022, a nossa Constituição já tem mais de 70 emendas. Mas, na época, ela devia ter umas 30, 35. E eu disse a ele, olha, eu sou jurista, eu sou um operador do direito. E a nossa Constituição, que é de 1988, 5 de outubro, ela já sofreu 35 emendas. Significa que a nossa Constituição é uma coxa de retalhos. Ela pode ser alterada para poder acompanhar a dinâmica da sociedade. E eu citei a ele como exemplo. Alguns anos atrás, o senhor, para conseguir um telefone fixo, o senhor esperava 10 anos, fazia o pedido, e a companhia telefônica local demorava 10 anos para lhe fornecer uma linha fixa. Hoje, amigo, ninguém quer fixo, nem se me der de graça com telefone de ouro. Ninguém quer fixo. Porque todo mundo, quando compra um celular, já sai da loja falando com esse celular, na frente da funcionária. É automática a linha. Você sai dali falando com o mundo, baixando tudo que é rede social. Então, a Constituição era engessada, porque tudo estava na tutela do Estado. Ela foi flexibilizada para que surgissem a competição, as companhias telefônicas, e hoje elas estão aí, número de 4 ou 5, as gigantes do mercado, e algumas nanicas, disputando o mercado à tapa, e favorecendo cada um com planos, com combos, com diversas atualidades na área de telefonia, tudo móvel, porque a fixa é coisa do passado. Mas a lei de Deus é perfeita, e eu pergunto ao senhor, se pode modificar uma coisa que é perfeita? Então, até a coisa perfeita tem um pequeno defeito, então não é perfeita. Deus fez uma lei, aí ela tem um pequeno defeito, que Deus mais tarde faz uma emenda constitucional, enviando a PEC para o Congresso, dos anjos, dos querubins, dos serafins. Volta para Deus com a correção e ele sanciona e publica no Diário Oficial da Providência Divina. É mais ou menos assim. Ele parou, eu estava conversando quase com uma criança. O raciocínio era muito lento, ele não compreendia certas nuances, porque a doutrina espírita não é uma doutrina fácil, não é difícil. O espiritismo é uma doutrina complexa, porque ela tem tríplice aspecto. Ela é uma ciência, ela é uma filosofia e ela é uma ética. Ela é uma ética comportamental. Poderíamos dizer, como Viana de Carvalho, que o espiritismo é uma ciência filosófica, uma filosofia científica de consequências morais. Definição de Viana de Carvalho. Então, ela não se apreende facilmente. É uma doutrina que reclama muito estudo e, depois dos estudos, reflexões para se entender o que se estudou. Então, quando eu digo numa palestra, num seminário, que nem Deus pode modificar sua lei, eu estou absolutamente convicto de estar bem fundamentado para dizer o que digo. A lei de Deus é perfeita, as leis divinas são perfeitas, não podem ser alteradas naquilo que já nasceu perfeito, que na sua essência está dotada da perfeição absoluta. Só as leis humanas são alteráveis e alteradas no curso do tempo, porque seguem a dinâmica da sociedade e chega um momento que elas se tornam anacrônicas,
obsoletas, e você tem que fazer uma nova carta magna, colocando os dispositivos próprios para aquele tempo que você está vivendo. Dê explicação. Ele ficou assim com uma espécie de interrogação na testa, pensando, mas eu não tive tempo de conferir onde é que ele ia chegar. Eu me despedi dele e fui para o aeroporto para voltar a Salvador. Então, a doutrina espírita, ela está sendo ainda construída por causa do conhecimento científico, já que a religião sem o conhecimento científico é cega. E a ciência sem a religião não pode explicar tudo apenas pelas leis da matéria. Está no livro A Gênese, onde é bem colocado isso. É preciso, pois, que ciência e religião possuam uma aliança, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliança da ciência com a religião. As duas devem caminhar juntas, propondo um comportamento ético. E por isso mesmo, deveremos avançar paulatinamente. No dia que a ciência proclamar uma verdade, que o Espiritismo não adira, não siga, o convite está muito claro. Abandonemos o Espiritismo e fiquemos com a ciência. Mas, nesse momento, tudo que o Espiritismo disse há 165 anos, fez agora, no último dia 18 de abril, lançamento do Livro dos Espíritos, 165 de lançamento, tudo que o Espiritismo antecipou filosoficamente para aqueles dias da codificação, a ciência vem paulatinamente descobrindo e confirmando. Então, o Espiritismo está numa zona de conforto, porque há 165 anos proclamou algumas verdades na área científica, na área da matéria, mas de maneira ainda nebulosa, de maneira ainda alegórica, dando tempo a que a ciência materialista investigasse, chegasse aos nossos dias para decifrar a matéria, penetrar o neutrino, devassar o átomo, examinar a matéria negra, as 4 forças do universo, a força atômica fraca, a força atômica forte, o eletromagnetismo, a gravidade, as 4 forças da ciência básica, os elementos da tabela periódica, desde o azoto até o zinco, a fim de começar a trazer informações, porque quanto mais a ciência investiga a matéria, mais descobre o espírito. Investiga a matéria, descobre a energia. Vai investigar a energia e percebe que ela, quando coagulada, é matéria. Mas isso a gente está dizendo há 165 anos. Lá na questão 540 tem o Livro dos Espíritos. Está lá, na questão 540. O anjo de hoje foi o átomo de ontem. O átomo de agora será o anjo de amanhã. Tomado ao pé da letra, a gente ficaria sem entender o que é que o Espírito de Verdade quis dizer com isso. Então, o átomo vai evoluir para ser um querubim, para ser um arcanjo, uma entidade angélica, um espírito puro? Vai. Mas eu tenho que saber como é o processo da evolução. E isso foi trabalhado por Charles Robert Darwin, o grande naturalista inglês, quando publicou, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, 1859, em Londres, o seu livro A Evolução das Espécies. Vejam que o mundo espiritual foi sábio, autorizando que Darwin só publicasse o livro dele depois de Kardec. Porque se fosse o contrário, Kardec em 59, Livro dos Espíritos, e Darwin em 57, seríamos acusados de termos copiado as ideias de Charles Robert Darwin para inseri-la no Livro dos Espíritos. Não. Se alguém copiou, se alguém fez xerox, foi Darwin. Porque o que ele veio dizer já estava no Livro dos Espíritos 2 anos antes, de uma outra maneira. A dele foi científica, porque ele era naturalista. Ele percorreu o mundo durante 30 anos, a bordo de um navio chamado Beagle, sempre examinando nos diversos países, inclusive ele esteve no Brasil, esteve aqui na Bahia. Jogaram água nele aqui durante os dias de carnaval. Quando ele esteve aqui na Bahia, Charles Robert Darwin
está no diário dele, ele passou numa rua da pequena Salvador da época e o povo tinha o hábito de jogar água nas pessoas que passavam nos dias de carnaval. Já eram os primórdios do carnaval que nascia na Bahia. E jogaram, ele era um inglês, ele estava de gravata, ele estava de paletó, de cartola, ele ficou molhado. O diário dele, ele fala horrores da Bahia. Estive no Brasil e me molharam quando eu passei numa rua de Salvador. Mas aqui é tudo alegria, tudo é carnaval. Se ele voltasse hoje, saía atrás do Araqueto ou do Olodum, Charles Robert Darwin. Na época que não tinha, ele foi atrás de Ivete Sangalo e de Carlinhos Brau, paciência. Então hoje ele saía em outro bloco. E a gente jogava água mesmo na careta. Aquele homem sisudo, com aquela cartola imensa, que estava atrás de fósseis de plantas, que foi pesquisar nas Ilhas Galápagos, e ele depois mandava esse material todo pelo correio para o laboratório dele em Londres. Quando ele voltou, ele tirou tudo dos pacotes que ele havia mandado de portos variados e foi preparar a tese dele, que abalou a igreja, porque a igreja estava baseada no criacionismo bíblico. E ele trouxe o evolucionismo ou transformismo. É uma outra tese que hoje é aceita dentro, inclusive, da própria igreja. Há padres bastante abertos, como Teilhard de Chardin, o grande naturalista francês que abalou a igreja nas décadas de 20, 30 e 40 do século passado e foi silenciado pela igreja por defender exatamente um pensamento muito próximo do de Kardec, sobre o bem, sobre o mal, sobre o aparecimento das formas de vida na Terra e a sua transformação através de eras que foram modificando essas estruturas físicas para adaptá-la às condições mesológicas e geológicas da Terra. Viana de Carvalho, portanto, ele traz um conhecimento de 20 anos atrás, o livro tem isso, vai fazer o ano que vem, ele traz um conhecimento que demonstra que o pensamento espírita está evoluindo sempre, está crescendo sempre. E o espiritismo está sempre aberto ao caudaloso rio da ciência, que investigando diariamente, permanentemente, o homem, a evolução, os seres vivos e outras estruturas materiais, incorpora novos conhecimentos à pluralidade do entendimento. E esse conhecimento passa à alçada do pensamento espírita. Por isso, está sempre no crescendo. Então, quando ele é perguntado essas perguntas, algumas das perguntas, a pessoa pode aceitar ou não. Quando perguntam assim, foi um sociólogo ou um demógrafo. Tá aí no fim do livro tem a biografia de todos os técnicos que o entrevistaram. Um demógrafo perguntou: hoje na Terra nós temos o problema da superpopulação. Há 20 anos atrás, o mundo tinha 7 bilhões. Bastou 20 anos, a gente já tem hoje 8. 8 bilhões de pessoas vestidas de carne na Terra. E Viana diz: não existe nenhum problema de superpopulação ou de saturação do ambiente terrestre, porque a Terra está prevista para receber uma população física de aproximadamente 28 bilhões de pessoas encarnadas. Já tem 8 aqui, 20 vão descer ainda. Nos próximos séculos, ainda virão 20. Porque em torno da Terra pululam cerca de 21 bilhões de espíritos desencarnados. Diz Viana de Carvalho. Podemos provar essa afirmação? Não. É uma afirmação de natureza espiritual. É uma opinião, é um dado extraído do mundo espiritual por Viana de Carvalho. Nós não temos como provar essa afirmação. Então, ele afirma, nós aceitamos pela idoneidade moral do médium e pela estrutura nobre, digna, do espírito que a subscreve. Nós aceitamos em cima desses valores que são de natureza subjetiva. Mas se eu estiver conversando com um demógrafo, ele vai
me fazer essa pergunta, eu vou dar essa resposta, ele vai dizer assim, incrível que você acredita em Papai Noel, Boitatá e nessas informações do além. Vocês espíritas são realmente fascinantes, adoram a ficção científica. Então você está afirmando que em torno da Terra tem 21 bilhões de pessoas desencarnadas. Eu estou afirmando. Cadê essa turma toda? Ele está aqui em torno de nós, caminhando sem o corpo. Nós não temos capacidade de enxergá-las, mas elas estão aqui. Bom, não tenho como provar essa pessoa, essas informações. Apenas aguardando que ela desencarne. Quando ela desencarnar, do outro lado ela vai dizer, Marcel tinha razão. Tereza tinha razão. Fulano tinha razão com essa informação. Agora eu estou conferindo. Porque muita gente só vai confirmar as informações que desconfia quando desencarnar. Quando chegar no além e bater para e passo, constatar de visu de si mesmo que aquela informação de que era detentora e de que achava que era uma fantasia, uma quimera, é uma informação verdadeira. Porque tem muita gente armada contra o conhecimento. São pessoas que não querem sair da zona de conforto do conhecimento que receberam. Então, elas querem permanecer com aquela mesma fonte que é oriunda do que elas sabem. O que sabem é muito pouco. Elas não querem crescer, elas não querem expandir. Porque a expansão da consciência leva o indivíduo ao estado de maturidade. E a maturidade abre campo para a instalação da responsabilidade. E ser responsável é péssimo. Vou falar aqui baixo só para a gente ouvir. Nós somos 54, não contem nada para ninguém. Vou falar aqui só segredo de nós. É péssimo ser responsável. Bom mesmo é ser culpado. Porque na hora da culpa, eu terceirizo a culpa. Eu transfiro para o governo, para Satanás, para o tinhoso, para o chifrudo, para o capeta, seja lá o nome que se dê. É mais cômodo. Tropecei. Isso foi o diabo do obsessor que me empurrou. Perco o emprego. É porque meu chefe está com o capeta no corpo e não me aceita naquele emprego. Eu tenho um inimigo ali, um colega de balcão, que é meu inimigo. Como nós temos o hábito de terceirizar os infortúnios humanos para terceiros? É a terceirização, é a projeção em cima do outro. Difícil é eu dizer para mim mesmo que eu perdi o emprego porque eu não dei conta do meu serviço. Eu sou um funcionário negligente. Eu tropecei porque eu ando desatento. Eu caí porque eu não vi a casca de banana. Eu ando meio cego das vistas, sem olhar mesmo para o meu retorno. Então é difícil isso. Então o Espiritismo, ao sepultar a culpa, que é esse entulho teológico que acabou gerando uma sociedade infantilizada, psicologicamente imatura, porque não saiu da culpa, que é a culpa ancestral de Adão e Eva, e o ilustre casal eu sequer conheci, eles fizeram o erro e eu que fiquei com a culpa. Então, agora o Espiritismo vem e nos instala a era da responsabilidade. Eu devo ser responsável. Devo. Posso e devo, pelo que faço e pelo que deixo de fazer. Então, meu processo evolutivo sou eu que realizo. E os meus fracassos são todos meus. Os meus sucessos são todos meus. Eu vou assumir erro e acerto, luz e sombra que ainda carrego, e vou trabalhar para me alijar de uma, a sombra, a fim de clarear o ego em direção ao self, para que o self se ilumine. Então, a obra de Viana de Carvalho é um brado de alerta, é um brado de advertência a nós, os espíritas, para que mergulhemos na doutrina espírita em estudos aprofundados. Não basta a leitura superficial, até porque livro espírita não se lê, livro espírita se estuda. O que a gente lê? Revista, jornal, gibi, isso a gente lê. Mas livro espírita não se lê, livro espírita se estuda. E cada vez que a gente volta ao livro, pela milésima vez, o livro é o mesmo. Mas o leitor não é o mesmo. Quando a gente volta ao livro pela centésima vez, parece que aquela página que a gente já leu 500 vezes tem um sabor diferente. Mas a página é a mesma, mas eu não sou o mesmo.
E hoje eu estou lendo a página com um olhar diferente. O olhar da maturidade, o olhar da experiência, o olhar que foi tocado pela dor, pelo sofrimento, pelo luto. E aquilo me abriu um clarão novo que eu nunca tinha visto aquela resposta por aquele ângulo novo. E isso muda completamente a nossa história. Então, a responsabilidade nos leva a assumir as nossas atitudes, os nossos atos. E por isso, talvez seja que muita gente se acerca do Espiritismo, lê, participa de atividades, mas a pessoa fica numa zona de cautela. Entra no Espiritismo, mas não deixa o Espiritismo entrar nela. Porque se entrar nela, a pessoa se modifica. Sai da caverna e vai descobrir que tem vida fora da caverna, onde a pessoa se homiziava na sua própria infantilidade, na sua própria queixa, na sua lamúria. Ele sai e descobrirá que ele tem que fazer a estrada, ele tem que fazer a caminhada, ninguém o fará por ele. E a escada da evolução não é escada rolante de shopping center. É uma escada de madeira ou de pedra. Ou caminha, ou não sobe a escada. Para descer, muita gente empurra. Mas para subir, tem que haver o esforço próprio. Por isso, o Espiritismo fica na periferia da pessoa, que adota, se entusiasma. E a gente às vezes até chega a dizer, eu conheci fulano, um espírito legítimo, mas depois se permitiu a isto. Não, ele não era espírita, ele estava espírita. Ele admirava a doutrina, achava lindos os oradores. Como permanentemente eu vejo em nossa casa de trabalho aqui, a maior parte do público que vai ao Centro Espírita Caminho da Redenção, num dia de terça ou de quinta, que é os dias habituais de Divaldo Pereira Franco, são admiradoras de Divaldo. Não são espíritas, são admiradoras dele. Então estão lá por ele. Muito provavelmente, quando ele desaparecer fisicamente, o que não está longe, essas pessoas deixarão de ir ao caminho da redenção. No primeiro momento, elas vão deixar de ir, porque elas iam pelo orador, pelo mensageiro, não pela mensagem. São pessoas católicas. Eu já vi lá momentos assim que se perguntou quem era católico, uma grande parte levantou, assistindo palestra numa casa espírita. E a pessoa levantou o braço para dizer que ia. E muita gente ali frequenta missa, vai às suas paróquias, ou seja, faz um sistema meio híbrido, né? Está com Francisco e com Kardec, porque se um falhar, o outro salva. O negócio é se segurar um dos dois, ou na batina, ou no casaco de Kardec, que aí, se coisa apertar, o indivíduo se apega. E me contou André Luiz Peixinho, ex-presidente da federação, que fazendo palestra na nossa sede seccional aqui em Salvador, fica no Pelourinho, a chamada Casa de Pititinga, a antiga União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, a tradicional palestra do domingo, das 10 horas da manhã. Nessa palestra, que tem muitos anos, mais de um século, de dia e horário, fizeram palestras Manuel Filomeno de Miranda e José Pititinga, só para você ter uma ideia. Por ali passaram os maiores oradores. Está ali um dia André fazendo palestra de 10 às 11. Quando é 10h30, entrou um homem, muito esbaforido, suado, subiu as escadas, os lances, rapidamente, se sentou na última cadeira e ficou enxugando o suor. Peixinho observou o indivíduo, continuou a palestra. Quando terminou, o rapaz veio cumprimentar o André, e André disse, eu vi que o senhor chegou corrido, não foi? Seu Peixinho, é que dia de domingo o senhor precisa ver o esforço que eu faço. Eu levanto cedo, preparo meus 2 filhos e vou para a Igreja do Senhor do Bonfim, lá na Colina Sagrada. A gente assiste à missa das 7 horas. E os meninos participam da catequese das crianças. Aí depois eu pego os meninos às 8 horas e corro para a Igreja Batista dos Mares, um bairro próximo. E a gente assiste o culto de 8 às 9. O culto evangélico de um pastor. Quando é 9, 9h30 que o culto acaba, eu ponho eles num ônibus e subo aqui para a federação, no Pelourinho, para assistir a doutrinária das 10 horas aqui.
Aí a gente vai embora às 11. Todo domingo eu faço isso. Aí André olhou para aquele homem e disse, então, no domingo o senhor assiste uma missa, vê um culto evangélico numa igreja batista, e depois vem um centro espírita. Pois é, seu peixinho, eu me seguro nos 3, porque se um falhar, o outro salva. Então, essa pessoa não é cristã, é oportunista, né? Ela está segurando em tudo, não é? Martinho Lutero, no Papa e em Kardec. Algum deles vai salvá-lo do umbral. Ou do 2 brau, ou do 3 brau, eu não sei. Mas o povo tem medo de tanta coisa, dessas regiões no infinito. A doutrina espírita, não. Esse passaporte é de segurança porque não nos dá crença. O espiritismo não é doutrina de crença, é doutrina de entendimento. O espírita não crê em Deus, o espírita não crê em Jesus, o espírita não crê na reencarnação, o espírita não crê na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos. Nada disso o espírita crê. O espírita sabe, não crê, sabe. O outro ainda crê. A gente sabe. É diferente. Saber é entendimento. Crença é uma confiança temporária e cega, que pode funcionar em alguns momentos e em outros não funciona. Por isso tem tanta gente que crê num dia e descrê no outro. Mas quem sabe ontem, sabe hoje, sabe amanhã, sabe sempre. Então o Espiritismo tira-nos do campo da crença. E nós gravitamos do eu creio para eu sei, conforme está no livro O Consolador, respondido por Emmanuel. Temos que sair da gestão do eu creio, da plataforma para eu sei, e nos situarmos na convicção, na certeza da vida futura. Por isso, nós iremos lentamente eliminando o medo da morte, eliminando o medo da interferência dos espíritos, sabendo diferenciar quando são entidades nobres, quando são entidades vulgares. Sabemos as causas, não tememos o efeito. Porque se eu já sei a causa, não posso temer os efeitos. O efeito é decorrência da causa. Então, quando se fala que o mundo vai se acabar, quanta gente ainda nessa ideia, desde o ano 2000, da época do alinhamento dos planetas, a guerra vai acabar. Não, Deus teve 4 bilhões e 500 milhões de anos para acabar com a Terra. Agora que a gente tem internet, faculdade, rede social, Instagram, Facebook, Google Meet, Deus vai acabar com a nossa festa agora? Não tem lógica. Painho não pode fazer o negócio. Né? Painho, nossa terminologia baiana, né? Painho não pode fazer essa desfeita agora. Agora que a gente está no bem bom, estamos explorando dos orbes, estamos com cursos avançados, chips, pendrives, smartphones avançadíssimos. Agora que estamos no auge, ele mandou o filho dele nos orientar 2000 anos, a gente não aprendeu nada ainda do filho dele. Agora que ele vai destruir a Terra. E tem uma outra razão. Mas por que que o dono da Terra, o criador da Terra, destruiria a Terra se a Terra não tem problema? Era melhor arrasar a humanidade. Tão simples. Que o problema do mundo não é o mundo, é o habitante do mundo. Tire a criatura humana da Terra e os problemas estarão resolvidos. Você não tem mais problema. Você não terá mais crime, você não terá suicídio, você não terá aborto, eutanásia, pena de morte. Só é tirar a criatura humana. Mas Deus está tirando a criatura humana da Terra, lentamente. Leva uma turma, como o Covid agora levou 7 milhões de pessoas para o além, 7 milhões no mundo desencarnaram, e milhões estão reencarnando para fazer a transição, a mudança do planeta. A divindade é muito paciente, ela gasta milhões de anos para promover a mudança. Nós é que somos neurastênicos, nós queremos a mudança de hoje de noite para amanhã de manhã. Não, a divindade não tem pressa. A divindade é serena e tranquila e gasta, às vezes, 1 milhão de anos para promover as mudanças necessárias no planeta. A humanidade, portanto, está diante de um pensamento atual, o pensamento espírita. Ele nunca esteve tão atual como nos dias que estamos atravessando. Desejo agradecer a todos, formular votos de paz e, diante do horário, exatamente de 8h31, devolver a palavra à nossa anfitriã, Maria Teresa. Muito obrigado, Marcel, por
tão belas explicações, né? Que possamos todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, né? Porque cada um de nós traz consigo os seus companheiros, aqueles que nos cercam, né? Em nosso dia a dia, no plano invisível, possamos nós nos valermos desses conhecimentos e, de fato, nos aplicarmos no estudo da doutrina espírita. Temos aqui alguns agradecimentos. O nosso companheiro Eliosvaldo Bezerra diz que quem fala que Kardec está desatualizado está completamente desinformado sobre o espiritismo. Edivaldo agradece pelo convite que lhe foi feito. Ana Angélica, é maravilhoso ouvir Marcel Mariano, que o tempo voa. Realmente, Ana, o tempo voa. A gente dá vontade de parar o ponteiro dos minutos. Nós temos mais a Neuza Santos. Marcel, querida, é sempre bom te ouvir. Como sempre, explanação muitíssimo esclarecedora. Gratidão ao CEAP e à Casa do Chico, caloroso acolhimento. Ela é de Lauro de Freitas, Grupo Espírita, Prece e Caridade, qualquer coisa assim, porque está na sigla. Perseverança e Caridade. Perseverança e Caridade. Um grande abraço e muita paz a todos. Que assim seja, Neuza, para todos nós. Ana fala que é maravilhoso. Sônia, gratidão a Marcel Mariano por valiosas contribuições. E realmente foi uma noite belíssima, né? E queremos lembrar a todos que o Antônio de Pádua voltou com seu atendimento fraterno às quartas-feiras, né, com algumas regras de uso de máscara, e álcool gel, tudo aquilo que nos orientado que façamos para a conservação de nossa saúde e daqueles que convivem conosco no dia a dia. A nossa casa também, a Casa Espírita Francisco Xavier, também voltou com as reuniões de estudo de terça e quarta. Terça, Livro dos Espíritos, quarta, o Evangelho, ambas às 19h30. Também obedecendo algumas regras que ainda se fazem necessárias serem respeitadas, e quero crer eu que essa coisa da higienização das mãos e tudo mais, veio para ficar, né? Que a gente se cuide bastante. Então, quero agradecer a todos que aqui estão. Foi um prazer enorme compartilhar essa noite com todos vocês. E, Marcel Mariano, aproveitando um pouquinho mais de você, peço que, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós. Tá bom? Perfeitamente. Vamos orar. Excelso amigo, companheiro das horas difíceis e companhia dos momentos de solidão. A terra atravessa a sua hora dolorosa, onde as mudanças se apresentam em todos os quadrantes. A agitação política, a movimentação bélica, o troar dos canhões, a pandemia que se agita ainda neste ou naquele local, ceifando vidas, a grave crise financeira e econômica que se abate em um mundo que esteve quase que paralisado por 2 anos. Mas nas almas, Senhor, a inquietação parece ser maior. Há muita carência, sofrimento, ansiedade de voltar ao mundo de 2019, as dificuldades de relacionamentos, o isolamento social. Ficaram marcas nas almas frágeis, algumas das quais não lograram superar
e hoje apresentam distúrbios do afeto, do humor, no campo da depressão, da síndrome do pânico, das fobias. Este é o momento em que tu nos convocas, os trabalhadores da última hora, para o trabalho de socorro, reabrir as portas das nossas instituições modestas, acolhendo as aves feridas do mundo, os derrotados, os sofridos, e lhes ofertando o elixir da esperança, a fé viva, solidariedade e a rota da paz. Muito obrigada, Senhor, pela doutrina espírita que nos libertou do cárcere e do manicômio, nos colocando de pé para continuar servindo a causa que abraçaste há 2000 anos e saíste dela num madeiro infamante. Envolve-nos em tua paz e permanece em nossos corações como estímulo de luz e fé, coragem e otimismo, hoje e sempre. Que assim seja. Desejo a todos uma excelente noite, muita saúde, muita paz, uma semana muito abençoada a todos vocês. Um grande